Boa tarde! Estamos aqui novamente no Vozes das Mulheres, com mais uma entrevistada, a penúltima do dia, então fique aí ligado que tem muito conteúdo legal para vocês. Lembrando que essa é uma iniciativa da De Pascoal, DPK, KDP, em prol do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na semana passada. Então você pode acompanhar os nossos conteúdos através do YouTube da De Pascoal e na Rádio DPK, além, é claro, de mandar sua pergunta, mandar sua música, caso você queira ouvir aí durante os intervalos das entrevistas. Então fiquem à vontade para mandar seu abraço também, para interagir com a gente espera isso de vocês. E para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu sou da De Pascoal, DPK e KDP, hoje eu sou da área de comunicação e tô aqui junto com a minha parceira Bárbara, né, Babi? Isso aí, eu sou a Bárbara Brier, mecânica de autos e fundadora da Rede Oficina Amiga da Mulher. É isso mesmo. E hoje, agora às 3 horas, a gente quer reforçar o nosso parceiro, que está até aparecendo aí na nossa telinha, o Maxi Training. Então, deve estar aparecendo aí no YouTube, para quem está assistindo, um QR Code para vocês acessarem e conferirem todos os treinamentos desse mês que vai acontecer. Então, mulheres que estão nos assistindo aí, profissionais do setor, que querem se capacitar ainda mais, se inscreva, é gratuito, é muito legal, são diversos cursos com temas muito importantes para você se capacitar tecnicamente para atender melhor os seus clientes. Então, bora lá, vamos começar com mais uma convidada especial que está aqui na nossa frente, Babi? Bora lá, a gente começa mais um bate-papo, né, com o pessoal da VMA, mas eu vou falar também que sempre quando a gente começa, Juliana, Nath, tem que ter um abraço e uma música que você queira que toca na nossa rádio, né? E hoje, para quem que você quer mandar um abraço e pedir sua música? E, por favor, se apresente, Juliana. Olá, tudo bem? Meninas, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que vai ser uma troca bacana. Com certeza eu vou aprender muito com vocês. Contar um pouquinho da minha trajetória. Sou Juliana Toniolo, então. Faço parte da segunda geração da VMAR Automotive. Estou como CEO hoje, né? E, enfim, vou compartilhar um pouquinho aqui, mas se é para pedir uma música... Isso aí, isso aí! Então, né, eu acho que tem uma pessoinha bem importante na minha vida, que é minha filha Antonella, de 9 anos. É super apaixonada por música. E todas as vezes que eu saio e a gente fica longe, ela... Mamãe, vou sentir muita saudade. Então, acho que dá pra mandar uma música pra ela. É uma outra mulher, né? Sim, sim. Que vai trilhar uma jornada parecida com as que a gente já trilhou. Desafios, de belezas, enfim. Então, vou mandar pra ela. A mulher do futuro. Isso. E qual música que você quer mandar pra ela? Então, tem uma música que ela gosta muito. Can't Take My Eyes Off You. Ela é uma garota esperta. Bom gosto, ligeira, né? Ligeira essa menina, hein? Ligeira. Muito legal. Você quer mandar um abraço pra alguém pra começar aí, Babi? Quero mandar grande, né? um abraço pra uma pessoa que sempre me recebeu muito bem quando eu vou no Rio Grande do Sul, que é o Cláudio Caminha. Ele é uma gracinha. Ele é outro que eu colocaria no potinho de vidro e colocaria na minha estante. Cláudio Caminha, um grande abraço. Todas as vezes que eu encontro com ele, muito gentil comigo, muito fofinho, muito técnico, explica e ajuda sempre quando a gente precisa nas oficinas. Então, um abraço vai pro Cláudio hoje. E aproveitando também, o Ricardo me mandou mensagem aqui, Ricardo Campanini, da Alfa Press. Cadê meu abraço, Natália? Então vale aí o seu abraço também para você que está nos acompanhando desde as 9, né? Nos ajudando ali com o pessoal da imprensa. Então, fica aqui meu abraço e meu agradecimento, Ricardo. Agora vamos começar, né, Juliana? Vamos lá. Queria que você contar uma coisa, um segredo. O Caminha é meu anjo. Sempre que tem um problema no meu carro, Caminha, por favor. Ele é meu guardião. Que bênção. Depois eu vou contar um pouquinho, talvez, no meio da nossa conversa, mas eu aprendi muito com a oficina que o Caminha tinha. Que legal, que legal. A gente quer saber. Mas então... Conta um pouquinho, eu sei da sua história, eu vou trazer alguns elementos aqui, às vezes eu vou falar assim, para que eu quero essa parte. Como que foi? Você nasceu nesse mundo automotivo? Porque até então você tem um sotaque, né, de Porto Alegre, mas eu sei que você nasceu em São Paulo. Como que foi a sua história aí nesse setor automotivo, a sua entrada? Como foi esse iniciar? Você se encantou desde o início? Então, a nossa família toda é paulista, eu inclusive, né? A família do meu pai
toda até hoje praticamente trabalha no ramo automotivo. Então, meu pai cresceu também no ramo automotivo. A família dele tinha indústria de embreagem na época. Ele trabalhava com eles e em um dado momento, né, depois também de passar por uma posição de viajar o Brasil inteiro comprando sucata, né? Então, na época ele era caminhoneiro, ele fazia parte do negócio como caminhoneiro e viajava o Brasil comprando sucata. E depois disso ele cuidava da fábrica, então nesse momento que ele já estava cuidando da fábrica, ele decidiu fazer um voo solo, né, e ver se dava certo. Combinou lá com a família, se não der eu posso voltar, pode. Olha. E aí a gente acabou indo para o sul, né, e ele lá com a loja de varejo de autopeças e a distribuição de autopeças começou a carreira solo dele, que nessas andanças aí para comprar sucata pelo Brasil afora, ele tinha um apreço muito grande pelo Rio Grande do Sul. Mas foram 2 motivos que eu fiquei sabendo. Por um amor verdade. A você, né? A filha. Eles contam, né? Ele tinha muita dificuldade com asma, bronquite, vivia bastante tempo no hospital. E o médico recomendava que a gente saísse de São Paulo, que era um lugar muito seco, e também fosse para um lugar mais úmido. E aí juntou a cidade que ele passava sempre, que ele gostava muito, com essa parte aí mais de saúde, e a gente foi. Pro Rio Grande do Sul. Fomos no caminhão com tudo que tínhamos, né? Que era a empresa, e nós 4. Minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. Pequenininho. 3 aninhos. Você com 3 anos... Minha mãe foi chorando daqui até lá. Disse que passou um ano chorando. Imagina. Querendo voltar, não queria morar lá de jeito nenhum. Se a gente pergunta pra ela, mãe, vamos pra São Paulo? Não. Vamos morar em São Paulo? Jamais. Não volta. É porque era muito, né, novos. Dois filhos, sem apoio. Rede de apoio. Sim. A gente tá falando de mulher aqui, né? E ela foi em busca de um sonho, né? Sim. Um sonho da família, né? O seu bem-estar também da filha, né? Então, muito corajosa também, né? É desafiador. Muitas mulheres têm esse papel, né? Tem. De estar no que a gente chama de back-office, né? Dos homens que estão lá buscando um sonho, algo bem importante para o sucesso da família. Eu acho que ela foi esse pilar, assim, e vejo que ela continua sendo esse pilar, assim. Ela é nosso back-office hoje, né? Não só mais do meu pai, mas eu, do meu irmão. Da família. Fica com os netos, nos apoia. Né? Tem reunião de noite, de madrugada, com toda a força de trabalho lá na fábrica, ela fica com a minha filha. A gente vai viajar nos eventos, ela fica, busca as crianças na escola. Então, a gente pensa que só quem está no negócio, né, tem uma expressividade, uma importância, mas quem fica por trás tem, total. Muito estratégico. Isso que você fala, Juliana, é muito importante, porque assim, todos nós que queremos trilhar carreiras, desenvolver negócios, né, tem essas pessoas por trás que fazem total diferença. Às vezes ela não vai te apoiar com dinheiro, às vezes ela vai te apoiar com o tempo dela, ou ela vai te apoiar, tipo assim, só dando tapinha nas coisas. Qualquer coisa você vem aqui pro meu ombro chorar, tá? Então eu tô aqui para te apoiar. E são importantíssimas. Essas pessoas, elas não estão no holoforte, mas tá na nossa construção de sucesso, né? Elas fazem parte dessa construção de sucesso. Dizem que para um cantor estar lá no palco, nos holofotes, tem um pessoal bem grande atrás dele. Mas que sorte de quem tem essa rede de apoio, sim, né? Porque sim. também tem muita gente que não tem, né? E batalha sozinha, batalha numa luta ali super, hiper, mega individual, né? Então, de fato, sua mãe foi continua sendo, né? Uma super parceira da família mesmo. Mas então você cresceu nesse mundo, então, né, Juliana? Eu não entrei no ramo automotivo. Nasceu, né? O ramo automotivo entrou na minha vida quando eu nasci. Então, quando a gente veio, né, de São Paulo pro sul, a gente tinha o negócio, né? Nós tínhamos a nós e o negócio. E a gente morou por bastante tempo dentro da empresa, né? No estoque. Era super divertido, me lembro até hoje, assim, parece que um filme passa na cabeça. A minha mãe colocando aqueles fogões, tipo de camping, em cima das caixas. Olha. E a gente achando muito divertido, né? Fazer as caixas, sentar em cima de uma caixa para comer. Eu, meu irmão, enfim, quando a gente é criança, a gente tem um prisma tão legal de ver o mundo, né? E viemos, então, né? Fomos, agora eu tô em São Paulo, visitando vocês. E fomos para o sul, então. E aí eu cresci, né, brincando na loja de autopeças. Eu me lembro que os balconistas, eu falava para eles assim, não, cronometra, me diz a posição do estoque e cronometra quanto tempo eu levo para ir e voltar. Brincava de correr. correr. Ali dos vendedores,
Quando chegava caminhão de sucata, eu falava para eles que a letra deles era muito feia. Então, eu fazia a lista da compra da sucata. Mas, assim, entre um trabalho e outro, eu pedia para eles me levantarem no macaco hidráulico e baixar. Eu achava muito divertida aquela sensação, assim, né? Era a minha montanha-russa, era um macaco hidráulico. E nessa idade, você já se imaginava ali dentro? Nessa época, minha mãe trabalhava, né, conosco. Ela tocava toda a parte financeira, os pagamentos, e eu achava aquilo, assim, muito legal. Né? Então, eu pedia para ela, eu quero um talão de cheque. Não tem como eu te dar um talão de cheque. Mas ela tirava xerox, né, das folhas, recortava e grampeava, e eu tinha meu talão. Então, ela ia preenchendo todos os pagamentos, representantes, tudo naquela época era assim, preparando uma lote para ir para o banco. E eu fazia os meus também, dos meus representantes, e ali ficava. Então, gostava de ir à tarde, depois da escola, para lá, para chamar a transportadora. Então, em vez de ir para casa das amigas, brincar, eu tinha vontade de ir para lá. Mas você tinha essa liberdade? Você podia ir para casa das suas amigas ou ir para a empresa? Mas diversas vezes eu ia para a empresa e levava minhas amigas para a empresa junto. Né? A gente fazia filme da escola, às vezes tinha que fazer trabalho de escola, filmagem em inglês, aquela coisa toda. A gente fazia um filme dentro da empresa. A gente sempre teve essa liberdade, né? Meu pai nunca provocou que fosse obrigatório a gente estar lá, mas ele sempre deu a liberdade caso a gente quisesse, né? Então, era um desejo genuíno de vocês, Era um né? desejo genuíno. Legal. E aí, como que foi aí? Então, tá na escola, tá ali com um negócio, como que foi crescendo tudo isso? Então, eu acho que nessa primeira infância, assim, né? Eu acho que existia esse desejo muito genuíno de estar lá e fazer parte. Eu acho que isso para mim é um ponto bem importante, assim, quando a gente fala de empresa familiar, quando dentro da casa, dentro da família, a conversa sobre o negócio é pesada, é ruim, é muito desafiadora, normalmente os filhos não querem fazer parte. Sim, e a gente teve a alegria, né, a sorte de ter pais que sempre compartilharam a parte boa, assim, né? Era muito legal ter aquilo, fazer aquilo, né? Meu pai é muito apaixonado por isso, então a gente sempre viu o lado bom e aí isso fez a gente querer estar próximo. Mas nessa primeira infância eu acho que foi isso, assim. Depois a gente vai ficando adolescente, daí a gente tem outros interesses, né? E aí nessa fase aí eu já tinha, né, muita lida com artes manuais, pintura, enfim. E aí na adolescência eu comecei a cogitar que não era ali que eu queria seguir. Né? Até porque, assim, é um mercado muito masculino, enfim, né? Eu não conseguia, acho que, expressar todo o meu cunho artístico nesse lugar. E aí, naquele momento, eu comecei a decidir que eu ia fazer arquitetura, que eu ia ir para um outro lado. Belas Artes, voltar para São Paulo para estudar Belas Artes. Aí a minha mãe, não, a gente vai ficar muito longe. Eu, tá, então eu vou fazer design, arquitetura por aqui. E assim foi. E aí eu já estava encaminhando uma lógica, né, que não era dentro do negócio. Mas até estar formada em tudo isso e ter, de fato, um trabalho, eu seguia trabalhando lá. E qual área que você trabalhava lá? Então, eu iniciei fazendo a implantação de um sistema ERP. A gente estava fazendo a migração de um sistema ERP. E a gente precisava fazer toda a implantação de folha de pagamento, financeiro, depois comercial. E aí eu acabei me envolvendo com isso. Quando a gente terminou a implantação, eu tentei ficar um tempo no financeiro e disse, gente, isso aqui não é para mim. E aí eu acabei indo para o telemarketing, né, da distribuidora, construindo o pitch dos vendedores, enfim, a gente fala isso hoje, mas nem era assim que chamava, né? As metas, os acompanhamentos. E aí, daquilo ali, eu fui para a área da qualidade. Né? Comecei a me envolver muito com qualidade, ISO, né? E aí, me envolvi bastante com isso. E quando terminei a faculdade, eu estava trabalhando na área da qualidade já, de gestão. Sistema de gestão da qualidade, não qualidade da fábrica. Sim. E aí, nesse momento, a gente tinha uma empresa, uma consultoria que trabalhava conosco lá. E eles estavam trabalhando também em alguns clientes em São Paulo e a gente estava vindo fazer mestrado e tudo aqui em São Paulo. E eu brinquei, não tem uma vaga lá para eu trabalhar, né? Porque eu não tenho emprego, vou ir para lá para estudar, mas não tenho emprego ainda. E eles estavam iniciando projetos grandes aqui, eu então vim para São Paulo estudar, na época, empregada.
E trabalhei nessa empresa de consultoria de gestão 3 anos. E, assim, dentro dessa sua trajetória, né, da faculdade de arquitetura, trabalhando nessa área do financeiro, da implantação do sistema lá na empresa da tua família, como que era esse relacionamento familiar? Você, tua mãe, não sei, teu irmão, né, foi também, nesse meio do tempo você casou, você teve filho, como que foi isso tudo até você vir aqui para São Paulo estudar? O teu pai fez um drama? Não, vá, minha filha. Sua mãe fez o drama para não estudar longe, né? A mãe foi esperta. Como é que foi isso aí? Teve esse apoio? Como que foi isso? Eu vou emendar um pouquinho da história do Cláudio Caminha agora. Porque antes de vir para São Paulo estudar, quando eu tinha terminado de fazer a implantação do sistema de gestão, a gente iniciou um novo negócio, que era uma oficina mecânica. Né? E aí foi quando eu conheci o Cláudio Caminha, porque meu esposo trabalhava com o Cláudio Caminha. Olha só! A gente não era casado, nós éramos namorados naquele tempo, mas ele trabalhava com o Cláudio Caminha, e o Cláudio Caminha foi um grande professor técnico dele. Ele era consultor da oficina. E a gente estava iniciando uma oficina mecânica e eu era a gestora da oficina mecânica. Meu pai disse, olha, eu tenho que tocar VMware, eu tenho que fazer outras coisas, você abre a oficina e toca a oficina. Com que conhecimento a gente vai aprendendo no caminho, tá bom? E aí, então, todas as dúvidas que eu tinha, para onde eu ligava, pra oficina do Cláudio Caminha, pro meu namorado, e disse, como é que eu faço isso? Onde eu compro, pra quem, né? E aí foi uma jornada bem interessante ali. Acho que ali foi meu primeiro contato com o mundo masculino, de me dar conta, porque até então eu sempre fiz parte da empresa, bem masculina, metalurgia, automotivo, mas eu nunca tinha me dado conta da distinção homem e mulher, espaço homem e mulher. Quando eu tive a oportunidade da oficina, foi o primeiro momento em que eu me dei conta que era um mundo diferente do que eu imaginava, o impacto, ou que eu nunca nem tinha pensado sobre. Olha que interessante. Eu ia perguntar justamente isso, assim, né? Porque como você cresceu ali dentro, se você sentia mesmo isso, ou você foi sentir mais pra frente, ou não, nunca senti. Porque, é o que você falou, né? Eu nasci ali. Então, não é uma realidade que a gente entrou, que você entrou, né? Você talvez já cresceu com essa distinção, só que mesmo sem nem perceber, né? Então, como foi pra você quando você sentiu, assim? Sim. Você lembra de algum desafio, de alguma situação que aconteceu específica, que você falou, epa, peraí. Eu acho que na sociedade como um todo a gente tem um desafio que é o conhecimento, né? Eu acho que os desafios que a mulher enfrenta, seja qual for o lugar, o setor, o mercado, ele muitas vezes está baseado no conhecimento, né? Ou na falta de. E eu percebo que tem um comportamento diferente entre homem e mulher, que existem vários estudos, eu não lembro aqui, né? Números de cabeça, mas existem vários estudos que comprovam que homens correm muito mais risco do que as mulheres, né? Então, quando eu falo do conhecimento, nem sempre eles estão 100% seguros de que eles conhecem aquilo, mas eles dizem que eles conhecem aquilo. E as mulheres não fazem isso. Como eu cresci, eu tinha conhecimento de onde eu estava. Eu ouvia todos os dias falar daquelas peças. Eu conhecia o que acontecia, como acontecia. Então, isso nunca foi um problema, porque eu tinha o tal do conhecimento. E eu não tinha o receio. Mas quando cheguei na oficina, que não era um cenário, um ambiente que eu dominava, ali eu comecei a encontrar os primeiros desafios, assim. Chegava um cliente e disse, eu quero conversar com um consultor técnico, eu tô com um problema. Vamos dar uma volta no carro? Não, moça, eu quero com o consultor técnico. Sim, é comigo, vamos dar uma volta no carro. Eu acho que você não está entendendo. Eu quero o cara técnico. Eu falei, sou eu. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Né? Eu acho que você deve ter enfrentado bastante isso, né? Sim. E ali foi a primeira vez que eu me dei conta que existia essa diferença. Né? Porque até ali eu não tinha, assim, conscientemente me dado conta que existia. Ali eu comecei a perceber que sim, tinham desafios, né? Diferentes aí nessa. E como que você conseguiu dar uma virada de chave aí? Então, esse cliente em específico, vou continuar nesse exemplo. Eu falei pra ele, vamos dar uma volta no carro. Aí a gente deu uma volta no carro. Eu falei, é isso que tá acontecendo. Vamos levantar o carro, né? Vamos colocar no elevacar, vamos levantar, o mecânico vai conferir. E aí o mecânico colocou o carro no elevacar, levantou, e o mecânico confirmou o diagnóstico que eu tinha dado para ele. Ele me pediu desculpas. Ele falou assim, desculpas, porque eu não acreditei que você fosse resolver meu problema. Eu falei, não tem problema. Eu passo por isso quase todos os dias aqui, eu já estou acostumada. Mas a gente tem que ter, eu acho que
persistência, né? Eu acho que a gente tem que se colocar de um jeito. Não precisa ser agressivo, né? Mas eu acho que a gente tem que se colocar. Os homens fazem muito bem isso, né? Eles correm esse risco. A gente corre mais. Você falou perfeitamente, muito menos. assim, é autoconfiança, né? É um trabalho diário que a gente tem que ter com a gente mesmo, de se autoafirmar. Não, eu consigo, eu tenho propriedade no assunto, eu sei o que eu tô falando e não importa o julgamento que eu receba, né? Mas é um trabalho que a gente vai ter a vida inteira, né? Nossa, eu nunca imaginei que você tinha trabalhado nessa área da oficina. Que legal, assim, né? E o interessante da sua história, Juliana, e da sua carreira é que você teve uma visão completa da cadeia, né? Você teve uma visão ali de autopeça, de metalurgia, e teu pai cismou, não, vamos botar uma oficina e tal, e tudo mais, e para depois ir para uma fábrica, fabricar peças. Eu acredito que isso tudo também, e de uma certa forma ela foi um pouco até protegida, eu não sei, né? Talvez ela tá ali no financeiro lidar com mais mulheres, ela estava blindada desse preconceito, né? E aí, ela já estava mais formada, né? Saiu daquela fase da adolescência que a gente fica super vulnerável. E aí, falei assim, não é assim que funciona. Deixa eu me posicionar aqui na oficina. E foi esse desafio, né? Acho que tem um elemento bem importante, assim, eu sou extremamente curiosa. Então, é dizer que eu não sei ou é um lugar que eu desconheço, eu quero muito descobrir, né? Então, eu acho que tem um pouco do meu perfil. Sim. De ser muito curiosa e de ter uma grande adaptabilidade, assim, né? Depois vocês vão talvez querer saber um pouco mais de quem é a Juliana fora disso tudo. Sim, super. E aí eu trago um pouco disso, assim. E eu acho que a minha alta adaptabilidade também acabou me facilitando, né? Percorrer esses diversos ambientes, esses diversos desafios. Numa oficina, numa loja de autopeças, né? Na distribuidora, depois na fábrica. Então, eu acho que tem um pouquinho também do meu perfil, né? Que acabou contribuindo aí para essa jornada. Como empresas familiares, ainda mais a proporção que tomou, né, hoje a VMA, é muito difícil para uma pessoa que nasceu dentro de uma empresa sair dessa empresa. E aí teve um momento da sua carreira, da sua vida, que você veio morar em Campinas. Como que foi isso? Conta o que te agregou nesse momento. Aqui. E você tá voltando aqui, espero que você visite seus amigos, coma aqui, aproveita, né, da nossa culinária aqui, que hoje também eu moro em Campinas. Mas conta, como que foi isso, né, na sua carreira, ter vindo para cá e qual que foi o momento que você voltou para Porto Alegre? Vocês perguntaram antes, eu acabei não indo além, né, sobre os desafios de uma empresa familiar, né, os papéis, enfim. E eu digo que costumo falar lá nos nossos encontros e quando me perguntam de governança que a gente tem o menor dos problemas das famílias empresárias, dá para dizer assim. Nós somos uma única família, né? Então não é multifamiliar e isso já diminui a complexidade bastante. Sim. Somos só 2 filhos, né? E nós temos perfis muito complementares. Nós somos muito diferentes. Então eu acho que uma baita ajuda, né? Que a gente tem falando de governança, de ser empresa familiar, é isso, que nós somos muito diferentes e essa diversificação que temos enquanto família faz a amplificação das coisas, né? Porque a gente se complementa muito bem. E aí isso também acaba facilitando porque a gente não quer ocupar os mesmos espaços. Legal. Né? Então, acaba ajudando. Mas é muito difícil quando uma família empresária tem pessoas querendo ocupar os mesmos espaços, né? E aí fica um pouco mais desafiador. Mas, voltando à tua pergunta de agora, então eu estava no negócio, estava, né, me envolvendo já com a fábrica, nessa época na qualidade mesmo, Fabril. E o meu esposo, hoje, na época a gente era namorado, ele trabalhava na oficina mecânica, com o Cláudio Caminha. Ele foi convidado para participar de um mestrado de engenharia automotiva entre a USP e a Unicamp, aqui em Campinas. E nós, namorados naquela época, e nós viemos. Né? Então, vamos juntar as escovas de dente, vamos ver se dá certo, e aí, se der certo, depois a gente casa. E a gente veio, eu acabei fazendo também as minhas pós-graduação, enfim, tudo aqui. E aí, nesse momento, eu deixei, né, a família empresária no sentido de estar conectada com o negócio, apesar de que a VMAR tinha escritório comercial aqui, enfim. Eu acabei vindo e trabalhei numa consultoria de gestão nesse tempo que a gente ficou aqui, que foram 3 anos de
de estudos, enfim. E eu me desconectei um pouco do negócio. Né? Um pouco não, completamente. Eu tinha uma outra rotina, eu viajava o Brasil inteiro fazendo implantação de sistema de gestão, enfim. E eu fui convidada por essa empresa que eu atendia, uma das empresas que eu atendia, que era minha cliente, para fazer a implantação do modelo de gestão que a gente tinha aqui no Brasil, em Londres. E aí a gente já estava terminando, né, o mestrado, enfim, então a gente entregou o apartamento aqui, vamos voltar para o Brasil, a gente fica 1 mês com a família e depois a gente vai para Londres. Estava tudo certo, a gente já estava olhando casa, fazendo TOEFL, né, todas as certificações, documentações para ir. E nessa minha passagem de 1 mês por Porto Alegre, eu não sei se eu cheguei no momento certo, no momento errado, em Porto Alegre, mas a gente tinha um executivo de 22 anos conosco, que desde que a minha mãe saiu do financeiro, ele, né, trabalharam muito tempo juntos e depois ele tocava o financeiro. E essa pessoa tinha saído e a gente estava fazendo uma transição com um executivo, né, de mercado naquela época, mas era uma disrupção muito grande, né, de uma empresa familiar que só quem acessava números era meu pai e essa pessoa. Era uma pessoa de extrema confiança, de 22 anos com ele. E aí veio um executivo de mercado, orçamento, não pode comprar se não for dentro do número. E aquilo foi um choque importante. E nessa minha passagem por Porto Alegre, o meu pai disse assim, a gerente de RH quer conversar com você. E eu falei, ela deve querer saber alguma coisa do software que eu trabalhava nessa empresa e que a Viamar também usava. Eles devem querer algum treinamento, alguma coisa do software. E eu fui na Viamar conversar com ela para saber o que ela queria com relação ao software. Ela falou, eu preciso que você assuma o financeiro. E eu falei assim, mas eu tô indo morar em Londres, né? E ela falou, mas a gente precisa fazer essa transição para que a gente possa receber um executivo. Ela me contextualizou, eu tava super, né, fora do negócio, não tava entendendo o que estava acontecendo. Para mim tinha saído uma pessoa de muito tempo com a gente, estava vindo um executivo de mercado, mas eu não tava no dia a dia. A governança não tava no estágio que está hoje, então não tinha um envolvimento, né? E aí, naquele momento, eu refleti muito, assim, sobre a oportunidade que eu ia deixar e também, né, da família, do patrimônio, de tudo que já tinha sido construído. Conversamos, nessa época a gente já era casado, eu e meu marido. A gente já tinha casado no meio do caminho, quando morávamos aqui. E a gente decidiu ficar. Eu achei interessante você falar nisso, né? Como que foi a questão da importância dessa pessoa do RH ter olhado para o contexto, ter olhado para a família, para o negócio da empresa, ter se sensibilizado, né? Porque podia ser uma pessoa, ela tá indo embora, vou nem conversar com ela. Sim. Vou tentar arrumar uma outra pessoa de mercado, deixa essa menina aí, né? E de ter te mobilizado e falado, olha, eu tô precisando de você aqui agora, né? É muito importante até para uma outra pessoa de implantação, porque era uma mudança de cultura muito forte, né? 20 anos um executivo de extrema confiança do teu pai. Quem da extrema confiança dele poderia entrar para tocar o negócio, né? Então ela teve essa sensibilidade de pensar como uma intraempreendedora dentro da corporação, sensacional, e de ter fisgado ali você para essa conversa, né? É uma que legal. Mulher muito especial, assim, acredito. No nosso círculo. E ela teve exatamente esse olhar, né? E eu acho que talvez a gente fale um pouquinho sobre isso, do olhar da mulher dentro dos negócios e o olhar empreendedor. Né? E eu digo muito da porta para dentro, assim, tem muita coisa de empreendedorismo da porta para dentro que é preciso ser feito. E naquele momento ela percebeu exatamente isso. Assim, a gente precisa preparar o ambiente para que exista um executivo. E eu falei para ela, mas eu nunca trabalhei num financeiro. Como é que eu vou ser financeiro? Ela falou assim, não, você não está entendendo. A gente não precisa de um financeiro. A gente precisa de alguém que faça uma transição, que faça uma preparação, que faça uma mudança cultural. E ali começou o meu envolvimento com transformações de ciclos do negócio. Assim. Eu não sabia, né, que estava começando. Hoje eu consigo perceber os diversos ciclos que já aconteceram de transformação, mas ali, de fato, estava começando o primeiro momento, assim, a primeira onda que eu me conectei formalmente, né, para trabalhar essa parte da transformação. E aí, depois de 2 anos e meio, já estávamos com um executivo. E eu já estava fazendo novas transformações também lá no negócio. E aí até pelo tempo que a gente tem aqui, eu vou dar uma pulada
na linha do tempo, que você falou muito da transformação, de mudança de ciclo, e como aconteceu essa transição para hoje você ser CEO da Via Mar, Então. né? Em qual momento? Foi um momento de transformação também, Foi. né? Quando eu saí do financeiro, rapidamente, eu acabei instituindo uma área de planejamento e processos, né? Porque daí eu enxerguei que a empresa precisaria ir para outro caminho, comecei um outro ciclo de mudança. E aí, dali, eu acabei indo depois para planejamento de produção, compras, RH, ela saiu. Ela já era aposentada quando trabalhava conosco, e era por isso que era uma mulher de muita visão. Ela saiu, eu acabei assumindo o RH. E aí, desde esse momento, que era 2011, 12, por aí, eu tenho o RH comigo até hoje. Está vinculado diretamente comigo até hoje. Mas eu fui passando, assim, por todas as áreas da empresa. E aí, em 2019, quando a gente já tinha iniciado o processo de implantação de governança, né, conforme o que preconiza o IBGC, enfim, e a gente já tinha, né, denominado que eu seria a coordenadora dessa implantação de governança, em 2019 eu entendi que tinha muito espaço, né, já preenchido dentro do negócio. Eu já tinha contribuído significativamente com várias transformações e eu entendi que agora a transformação que eu tinha que contribuir era a governança, era a implantação da governança. Eu saí do executivo em 2019 e fiquei na governança, né, implantando a governança, os comitês, conselhos, enfim, de fora, né? Eu me conectava com a empresa uma vez por mês. Foi bastante desafiador. Vou contar para vocês. Foi muito desafiador, porque eu sentia muita falta. Né? Eu acho que quem tem a oportunidade de estar dentro de uma indústria automotiva é muito agitada, né? Ritmo, E eu né? sentia muita falta, eu tenho bastante energia, então eu sentia muita falta disso. E eu fiquei com uma dor no coração, mas eu entendi que eu ia, né, fazer outro caminho. Enfim, então fiquei vinculada à governança. E aí, quando eu saí do executivo, neste momento, foi formalizada pela governança que eu era a sucessora do meu pai. E aí vocês imaginem no dia da reunião, onde eu estava apresentando o meu novo projeto, que eu ia empreender, o que eu ia fazer, para onde eu ia estudar. Tinha todo um caminho, assim, desacoplado da Via Mar. E antes de começar a reunião, a consultora perguntou, a gente tem uma metodologia que antes de o herdeiro apresentar o seu plano de desenvolvimento individual, os fundadores falam sobre a expectativa que eles têm com esse sucessor. E aí, naquele momento, meu pai falou, bom, a minha expectativa é que ela é minha sucessora e eu quero que vocês me ajudem a preparar ela nos próximos 5 anos para que ela possa assumir. E eu tinha uma apresentação que eu não tinha feito, que dizia algo completamente diferente. Eu fiquei pensando assim, apresento ou digo, não está funcionando o pendrive, não sei o que aconteceu, eu perdi a apresentação. E eu disse, não, eu vou apresentar, né, foi isso que eu preparei. Seu pai foi super discreto, né? Ele não deu a bandeira pra você, não, porque ele sempre deixou você muito livre. Sim. Olha, seu pai foi muito discreto. Sim. Nem desconfiava. Ele sempre falou muito pra gente, assim, donos vocês já são. Trabalhar é uma decisão. Trabalhar aqui é uma decisão. Donos vocês já são. Né? Querendo ou não querendo, infelizmente, felizmente vocês já são. E ele sempre deixou assim, vocês precisam ter liberdade, tanto que eu trouxe aqui das minhas experiências, meu irmão também teve experiências fora, e vocês precisam ter liberdade para escolher o que vocês querem fazer. Se a escolha de vocês for estar aqui, vocês precisam estar num lugar que vocês estejam preparados. Se vocês sentirem que não estão, deem lugar para alguém melhor do que vocês estar. Então, sempre foi muito aberto isso, né? E foi assim que a gente foi jogando com as coisas, assim. E aí, naquele momento, eu levei um susto. Eu disse, bom, vou seguir esse caminho que eu planejei aqui, vou colocar mais algumas coisas, porque em 5 anos eu vou ter que assumir. E isso era 2019, 2020 a gente teve aí um cenário de crise mundial, de saúde super complexo. A primeira coisa que a gente fez, eu acho que todo mundo, ou boa parte, foi guardar os maiores de 60. Isso. E a gente, muito preocupado com meu pai na época, falou, você não pode ir mais na fábrica, né? E aí, naquele momento, eu disse, eu preciso falar uma carta de gratidão, porque eu não sei o que pode acontecer daqui para frente pro meu pai. E pedi para ir na casa dele, ler esta carta de gratidão para ele, e ele, naquele momento, falou assim, chegou a hora, você precisa assumir agora. Se eu não posso ir, você tem que estar lá.
E eu falei pra ele, e os 5 anos? Eu nem me preparei. Ele falou assim, 5 anos só? A vida prepara a gente, ninguém me preparou, né? Eu nem faculdade tenho e a gente já chegou até aqui. Então, imagina que você com todas essas oportunidades já estudou fora do Brasil, vai ser fichinha, né? E aí eu assumi no meio daquele lindo cenário desafiador. Assumi, então fazem aí 4 anos praticamente, né? Agora em abril, maio fecha meus 4 anos nesta posição. E pegou um cenário vucu-vucu, né? Meu Deus. Pandemia. Um cenário vucu-vucu. O verdadeiro Viemar. Como fábrica nacional, a concorrência, né, importadora naquele momento. O mercado todinho olhou para a Viemar e a gente precisou fazer uma super aceleração na empresa. Assim, então, foi um desafio brilhante. Um desafio fantástico. e uma oportunidade, né? Super oportunidade. E hoje você, assim, como CEO da Viemar, né, no segmento automotivo, que é majoritariamente masculino, como que você vê o futuro daqui para frente para as mulheres nesse mercado? E o que você acredita que você, enquanto mulher nessa posição, pode contribuir para isso? Eu acho que a gente falou aqui um pouquinho de desafios, né? Como é que eu fui fortalecendo meu espaço, assim. Eu fui fazendo muito com essa curiosidade, então eu me propus a aprender muitas coisas que não era, né, da minha rotina, que não era da minha linha de estudos, técnicas, mas eu sempre fui buscando muito estar preparada. Não ser técnica e saber fazer, né? Mas entender para poder contribuir. E eu fui usando muito, talvez não, certamente, com certeza, os meus talentos, assim, né? E os meus talentos, eles são bastante baseados em influência e gente. Então, eu acredito, né, que foi assim que eu fui ocupando meu espaço, assim. Foi assim que eu fui contribuindo para construir uma mudança. Quando a gente fala de mudança, a gente fala de ser humano. Sim. Claro que existe a parte técnica e ela é complexa quando a gente fala de uma indústria automotiva, né? É um ramo extremamente pesado, cheio de documentação, né? Um critério técnico, um primor técnico muito alto. Então, muitos engenheiros, conhecimentos profundos, assim. Mas é gente, né? Inclusive, esses dias eu estava fazendo um curso sobre talentos. Eu gosto bastante disso e isso, já fiz algumas coisas que envolvem o tema. E em uma dinâmica, tinha um engenheiro que tinha que fazer a dinâmica comigo, como se eu fosse gestora dele. E na brincadeira ali, que era um exercício do curso, ele falou assim, como que você ou será a nossa CEO? Ele trouxe a nossa realidade para a atividade. Como que você acha que você vai conseguir ser CEO aqui no meio de tantos engenheiros? Porque é uma coisa complexa, né? Técnico, é muito técnico. Eu falei assim, você tem razão. É muito técnico, é bastante complexo. Mas certamente não é mais complexo do que ser humano. E de ser humano eu conheço. E ele ficou me olhando assim, né? E eu acho que tem muito disso, assim. Porque seja o que for, eu acho que as coisas são feitas por pessoas, né? Sim. Eu acho que se a gente tiver um olhar para as pessoas, o meu papel não é fazer. O meu papel não é saber tecnicamente tudo que precisa acontecer lá. Meu papel é empoderar pessoas melhores do que eu, que sabem fazer, deixar essas pessoas fazerem, né? Impulsionar elas, né? E ajudar elas nesse caminho, nessa jornada, porque tem muito desafio e a gente tem que estar lá tirando os nós. Sim. Né? Deixar os indivíduos poderem contribuir com o seu potencial. Eu acho que esse foi talvez um ingrediente importante aí que fez eu chegar ou estar até o momento nesse lugar. Muito bom. Bom, nosso tempo tá acabando, infelizmente. O bate-papo tava super gostoso, mas a gente precisa aqui encerrar. Então, a gente agradece você, Juliana, por esse tempinho, por você compartilhar a sua história com a gente. Uma história de muito protagonismo, de muita inspiração. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje, né? Para dar luz, para dar voz a essas mulheres que estão ali no nosso setor. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço, assim, né? Quando a gente vai contando um pouquinho da nossa vida, a gente vai se dando conta, assim, né? Eu acho que teve muita coragem, né? Eu acho que tem isso, assim, eu volto lá, né? Os homens correm muito risco, eu corri muito risco. Calculado. E fui atrás do que eu precisava para poder correr o risco. Então, foi
consciente. Mas eu tenho um lema, assim, que a gente tem que ter um sonho que é maior do que a gente, né? E aí a gente tem que dar o primeiro passo. E no meio do caminho a gente vai encontrando as ferramentas e as soluções, assim. Então acho que é um pouco disso, assim, que eu tentei compartilhar aqui do que eu fiz, do que eu acredito, enfim. Que é mensagem muito especial. Mas muito obrigada, assim, mulheres fantásticas aqui na mesa. Quero te agradecer. Que passam desafios bem interessantes. Já estive lá, né? Não, super me inspirou. E não imaginava que você passou por todo esse caminho e que você podia ter trilhado todo um outro cenário, né, para você, e você optou por ficar, mesmo que você saiu, voltou, né, teve toda essa sua sensibilização e tá aí com um grande desafio, né, pós-pandemia, fábrica nova, espaço novo. Conhecia os 2 espaços da fábrica, antes em Porto Alegre, agora em Viamão. Tô muito impressionada, né? Até uma leveza que você fala e conta toda a história, sabe? Assim, porque eu acredito que foi, uau, meu Deus, agora é isso, agora é aquilo. Eu não sei que ela, porque fábrica, eu vou contar fábrica que não é às assim, vezes não. as pessoas acham que eu sou, mas ela passa muito a mão na cabeça, porque ela é muito querida. Já falaram pra eu mostrar menos os dentes, sorrir menos. Gente. E aí eu disse, gente, eu sei fazer desse jeito e olha que dá certo. Dá certo, tá vendo? Não precisa ser, né, durão. Isso, machão, pode ser mulher. E é bem legal essa sua história. Eu acho que muitas pessoas nunca imaginavam, né, como que foi a trajetória, e tá dando super certo. Você, seu irmão também tá lá em outra área, na especialidade dele. Teu marido também. Então continua sendo uma empresa familiar. Com certeza seu pai deve estar no conselho, mas tua mãe, né, participando ativamente, porque são novos, estão tão ativos. Então fiquei, e muito também por ser uma empresa brasileira, né? Então, tem que trazer esse reconhecimento. É uma empresa que nasceu de dentro do Brasil, né? Criada por brasileiros. E no momento mais difícil que o Brasil teve, estava ali, fornecendo para o brasileiro. Então, trazer também esse brilhantismo, esse mérito para os brasileiros que criaram toda essa empresa. Então, eu fico muito honrada de saber disso, da sua história, do seu pai, da tua família. E muito obrigada por te conhecer, até que enfim te conheci, né? Eu fiquei feliz com isso. Agora a gente pode fazer um monte de coisa. Exatamente. Vamos trocar contato aqui, WhatsApp. E como forma de agradecimento, a gente queria te presentear. A Gabi tá trazendo ali uma lembrancinha singela ali. O presente era estar aqui. Ai, que lindo. Então é pra você, a gente fala muito, né, que você cuidou dessa empresa, cuidou da sua família, e agora é o momento de você se cuidar também, né? Às vezes você precisa tirar um tempinho pra você. Sempre. Então, esse presente é pensando nisso. E continuamos aqui, então, pessoal, pra quem tá assistindo. Temos mais uma entrevista. Daqui a pouquinho, às 4h, a gente volta aqui para conversar mais uma vez com vocês, para trazer mais uma mulher ali inspiradora que atua no segmento automotivo. E, enquanto isso, peçam sua música, né? Interajam com a gente. Estamos por aqui ainda para falar sobre esse tema, né, Babi? E coloca no chat também, para quem que você vai querer mandar aquele abraço. Ah, é verdade. Que aí, quem sabe, eu posso mandar o abraço do abraço. Entendeu? A gente pode mandar um abraço do abraço. Então, até já já, pessoal. Tchau, tchau.